Num arranha-céu onde decisões de milhões são tomadas todos os dias, o futuro de uma gigante empresa brasileira estava por um fio. De um lado da mesa, executivos em pânico viam um acordo bilionário desmoronar. Do outro, uma investidora japonesa, com um olhar indecifrável, estava pronta para se levantar e ir embora para sempre. Os homens mais poderosos da sala apostaram em seus ternos caros e em suas palavras vazias, completamente cegos para a verdadeira solução. Mal sabiam eles que a única esperança não estava sentada à mesa, mas movendo-se em silêncio no canto da sala, guardando um segredo que estava prestes a mudar o destino de todos. A sala de reuniões do 30º andar da Barbosa Global era um verdadeiro santuário do poder corporativo. Localizada no coração pulsante de São Paulo, suas paredes de vidro iam do chão ao teto, revelando uma vista deslumbrante da cidade que parecia se curvar aos pés do edifício. Uma longa mesa de jacarandá, polido, tão brilhante que refletia as nuvens do lado de fora, dominava o centro do ambiente. Cadeiras de couro italiano, um projetor de última geração e um silêncio quase reverente completavam o cenário. Era ali, naquele altar do capitalismo moderno, que o destino da empresa seria selado, e o sumo sacerdote daquela cerimônia era ninguém menos que o Dr. Henrique Barbosa, com seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás e um terno sob medida que custava mais do que o carro de muitos de seus funcionários. Henrique exalava uma autoridade que beirava a arrogância. Ele caminhava pela sala com passos firmes, o som de seus sapatos italianos ecoando no mármore. Seus olhos de águia inspecionavam cada detalhe, a disposição dos copos de cristal, o alinhamento das canetas de prata, a temperatura do ar-condicionado. Para ele, o sucesso era uma performance, e a perfeição visual era o primeiro ato. Senhores, hoje não é dia para erros, ele disse com a voz grave para sua equipe de diretores, todos homens mais jovens que espelhavam seu estilo e sua ansiedade. A senhora Tanaka não está vindo do Japão para ouvir desculpas. Ela está vindo para ver o poder da Barbosa Global, e é exatamente isso que vamos mostrar a ela. Enquanto o drama dos executivos se desenrolava, uma figura movia-se com uma graça silenciosa e quase invisível ao redor deles. Amanda Nascimento, uma mulher negra de 50 e poucos anos, cujos olhos gentis já tinham visto mais tempestades do que qualquer um naquela sala poderia imaginar, realizava sua rotina diária. Com seu uniforme azul discreto, ela passava um pano de microfibra pela última vez na extensa parede de vidro, apagando uma marca de dedo que só seu olhar treinado poderia encontrar. Ela reabastecia as garrafas de água sobre a mesa, alinhando-as com uma precisão matemática. Para os homens de terno, ela era parte do cenário, tão funcional e anônima quanto o ar-condicionado ou a iluminação embutida. Eles passavam por ela sem a ver, suas conversas tensas sobre ações e projeções de mercado flutuando acima de sua cabeça como um idioma estrangeiro. Houve um momento, breve mas revelador, em que Dr. Henrique, gesticulando amplamente sobre sua estratégia infalível, deu um passo para trás e quase colidiu com Amanda. Ele parou abruptamente, não para pedir desculpas, mas para lançar-lhe um olhar de pura repreensão. Um olhar que dizia: como ousa existir? No meu caminho? Amanda apenas deu um passo para o lado, baixando a cabeça sutilmente e continuou seu trabalho. Aquele pequeno incidente, mudo e carregado de significado, definia perfeitamente o universo daquela torre. Alguns existiam para brilhar sob os holofotes, outros para limpar o palco e permanecer na sombra. O som suave do interfone quebrou a tensão. Dr. Henrique, a comitiva da senhora Tanaka acaba de chegar ao térreo. Uma onda de pânico controlado percorreu a equipe. Gravatas foram ajustadas, gargantas foram limpas,
Minutos depois, a porta da sala de reuniões se abriu. Uma mulher japonesa, pequena em estatura, mas com uma presença imensa, entrou. Era Kaito Tanaka. Seu rosto era uma máscara de polidez. Seus movimentos eram econômicos e precisos. Ela estava acompanhada por 2 assessores e um jovem que foi apresentado como o tradutor oficial, um nipo brasileiro contratado às pressas pela Barbosa Global. O rapaz parecia engolido por seu próprio terno e suava visivelmente sob o olhar penetrante de seu novo chefe. Dr. Henrique abriu seu sorriso mais carismático. Seja bem-vinda, Sra. Tanaka. É uma honra recebê-la. O tradutor, nervoso, repetiu a frase em japonês. Sua voz tremeu um pouco. A Sra. Tanaka fez uma leve vênia, gesto quase imperceptível, mas seus olhos não sorriam. Eles examinavam tudo e todos com uma intensidade analítica que fez o ar na sala ficar mais pesado. Amanda, que já se dirigia discretamente para a porta de serviço, sentiu um arrepio. Ela não precisava entender de negócios para reconhecer a energia que acabara de entrar naquela sala. Era a energia de um predador no topo da cadeia alimentar, avaliando se a presa à sua frente valia o esforço da caçada. A calmaria havia acabado. A tempestade estava se formando bem no centro daquele palco de vidro e arrogância. Com um gesto teatral, Dr. Henrique Barbosa acionou o projetor. Uma imagem arrojada com o logo da Barbosa Global, fundido a um mapa. Da América do Sul preencheu a tela. Ele se postou ao lado, como um general diante de seu mapa de batalha, e começou sua ofensiva de charme e números. Senhoras e senhores, o que apresento hoje não é apenas um plano de expansão. É uma visão, uma declaração de domínio de mercado para a próxima década, proclamou ele, com a voz ressoando com uma confiança inabalável. Ele fez uma pausa, esperando que o impacto de suas palavras fosse devidamente traduzido e apreciado. Ao seu lado, o jovem tradutor, cujo nome era Ricardo, engoliu em seco. O suor em sua testa agora era visível para todos. Ele se inclinou para o microfone e, em um japonês hesitante e quase acadêmico, tentou transmitir a grandiosidade de Henrique. O problema, no entanto, foi imediato e profundo. A palavra domínio, que em português soava como liderança e força, foi traduzida de forma literal, soando agressiva e predatória aos ouvidos japoneses. A nuance de visão de mercado se perdeu, sendo substituída por uma previsão de controle, algo que sugeria arrogância em vez de estratégia. No canto da sala, perto de um carrinho de serviço onde recolhia as xícaras de café usadas, Amanda Nascimento paralisou por um instante. Ela estava prestes a sair, a se retirar para a invisibilidade de seu mundo nos corredores, mas as palavras em japonês a atingiram como um alarme silencioso. O idioma que ela aprendera com tanto amor e dedicação, sussurrado, em conversas ternas com seu falecido marido, estava sendo despojado de toda a sua alma, de todo o seu respeito intrínseco. Ela olhou para a senhora Kaito Tanaka. A bilionária não moveu um músculo, mas Amanda, fluente na linguagem não dita, da cultura japonesa, viu tudo. Viu a leve contração no canto do olho, o endurecimento quase imperceptível de sua mandíbula. Era um sinal de desconforto, uma bandeira vermelha que ninguém mais na sala parecia notar. Dr. Henrique, alheio ao desastre linguístico, prosseguiu para o segundo slide, um gráfico complexo cheio de curvas ascendentes. Como podem ver, nossa estratégia de alavancagem agressiva nos permitirá triplicar o retorno sobre o patrimônio em menos de 5 anos. É uma máquina de fazer dinheiro, ele exclamou, batendo levemente na tela com um apontador a laser. Ricardo, o tradutor, entrou em pânico visível com os termos técnicos. Alavancagem agressiva e retorno sobre o patrimônio eram conceitos que exigiam uma tradução cuidadosa e contextual. Em vez disso,
Ele o simplificou de uma forma quase infantil. A tradução que saiu foi algo como: vamos usar muito dinheiro emprestado de forma arriscada para fazer o dinheiro crescer rápido. A complexidade financeira foi substituída por uma imagem de imprudência e jogo de azar. Para uma cultura de negócios que valoriza a estabilidade, o crescimento sustentável e a honra acima do lucro rápido, aquilo era um insulto à inteligência da investidora. Amanda sentiu um aperto no peito. Era como assistir a um artesão habilidoso tentando explicar sua obra-prima através de um intermediário que só sabia desenhar com giz de cera. Ela podia ver a confusão se transformando em desdém no rosto da senhora Tanaka. Os executivos brasileiros, por outro lado, viam a expressão neutra da japonesa e a interpretavam como um sinal de concentração e interesse. Eles sorriam uns para os outros, confiantes, enquanto o navio do acordo bilionário se dirigia diretamente para o iceberg da má comunicação. O golpe final veio quando Henrique, querendo injetar um pouco de cultura local e carisma, usou uma expressão popular brasileira. Com este investimento, senhora Tanaka, nós vamos matar um leão por dia para garantir o sucesso mútuo. Ele sorriu, orgulhoso de sua metáfora. O tradutor ficou branco. Ele não tinha a menor ideia de como contextualizar aquilo. Após uma pausa torturante, ele traduziu literalmente. A mensagem que chegou à senhora Tanaka foi que a empresa planejava se engajar em um ato de violência diária contra um animal. A metáfora, que significava superar grandes desafios, foi recebida com um silêncio gelado e absoluto. Foi nesse momento que a senhora Tanaka moveu-se pela primeira vez de forma notável. Ela pousou delicadamente as mãos sobre a mesa e seu olhar, antes focado no apresentador, desviou-se lentamente e varreu a sala. Seus olhos passaram pelos rostos ansiosos dos diretores, pelo tradutor apavorado e, por um breve segundo, pousaram em Amanda. Foi um olhar rápido, quase acidental, mas Amanda sentiu seu peso. Era um olhar que parecia buscar algo, qualquer coisa que fizesse sentido naquele ambiente de dissonância. Amanda, por sua vez, sentia um misto de angústia e frustração. Cada palavra mal traduzida era uma facada na memória de seu marido e na beleza da cultura que ela aprendera a amar. Ela sabia o que Henrique queria dizer. Sabia que a visão de domínio era, na verdade, uma meta humilde de se tornar um parceiro de confiança. Sabia que a alavancagem agressiva era uma estratégia de investimento otimizada e calculada. E sabia que matar um leão por dia era uma expressão de comprometimento total e resiliência diante dos desafios. Ela tinha as palavras certas, as pontes que poderiam conectar aqueles dois mundos tão distantes. Mas ela era apenas a faxineira. Sua voz não tinha lugar naquela sala. O ar tornou-se rarefeito. A apresentação de Dr. Henrique continuava, mas a conexão havia sido perdida de forma irrevogável. Ele agora falava para o vácuo. A senhora Tanaka não ouvia mais. Seu rosto era uma fortaleza de polidez impenetrável, mas seus olhos revelavam uma decisão já formada. O naufrágio era completo. O navio havia afundado, e os oficiais no convés, bêbados de sua própria arrogância, ainda não tinham percebido que estavam todos debaixo d'água. Apenas Amanda, a passageira invisível, sabia a verdadeira profundidade do desastre. Dr. Henrique Barbosa concluiu sua apresentação com um floreio, o laser vermelho desenhando um círculo final em torno de uma projeção de lucro estratosférica. Ele se virou para sua audiência com um sorriso que esperava ser contagiante, um sorriso de vitória antecipada. E assim, senhores, e senhora Tanaka, ele corrigiu, com uma pequena vênia, e como a Barbosa Global não apenas entrará no futuro, mas o definirá. Um silêncio pesado e desconfortável preencheu a sala. Sua própria equipe, sentindo a estranheza no ar, ofereceu uma rodada de aplausos hesitantes e abafados
que soaram mais como uma obrigação do que como um louvor. A comitiva japonesa permaneceu imóvel, suas faces tão expressivas quanto estátuas de granito. O ar na sala parecia ter se solidificado. Dr. Henrique, cujo sorriso começou a vacilar, abriu a boca para iniciar a sessão de perguntas, mas não teve a chance. Com a elegância de uma rainha, a senhora Kaito Tanaka ergueu a mão direita. Foi um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que carregava uma autoridade absoluta. Instantaneamente, todo o som e movimento na sala cessaram. O diretor, que estava prestes a beber um copo d'água, parou com o copo no meio do caminho. O zumbido baixo do projetor parecia agora um rugido no silêncio ensurdecedor. O poder não precisava de volume. Ele estava todo contido naquele pequeno gesto. Senhora Tanaka não se deu ao trabalho de falar. Ela apenas deu um leve aceno de cabeça para seu assessor pessoal, um homem de meia idade com óculos de aro fino, em um ato que era ao mesmo tempo uma demonstração de eficiência e um profundo insulto. O assessor contornou completamente o tradutor oficial, Ricardo, e falou em um inglês claro, embora com forte sotaque. A senhora Tanaka agradece pela apresentação e pelo seu tempo, começou ele, com uma polidez que era mais afiada que uma lâmina. Cada palavra era escolhida e proferida com uma precisão cirúrgica. Entretanto, ela sente que existe um desalinhamento fundamental de valores entre nossas duas companhias. A palavra desalinhamento pairou no ar como fumaça tóxica. O rosto de Henrique passou da confusão para a incredulidade. Ele forçou uma risada nervosa. Desculpe, deve haver um engano. Valores? Nossos valores são o sucesso, a inovação. O assessor o interrompeu, não com grosseria, mas com a firmeza de uma porta de aço se fechando. E existe uma preocupante falta de clareza e precisão na proposta apresentada. Ele fez uma pausa, deixando a acusação de incompetência ecoar. Dadas estas circunstâncias, a senhora Tanaka não vê uma base sólida sobre a qual possamos continuar esta discussão. Ele concluiu com uma vênia sutil. Estava acabado. A sentença de morte para o acordo bilionário havia sido pronunciada. Foi como se uma barragem tivesse se rompido. O rosto de Dr. Henrique Barbosa, antes ruborizado de orgulho, tornou-se pálido como cera. A máscara de CEO todo-poderoso se desintegrou, revelando um homem assustado e furioso. Seus olhos, selvagens, procuraram um bode expiatório e encontraram o alvo mais fácil. Ele se virou para o jovem tradutor, Ricardo, que já parecia um fantasma em sua cadeira. Você, Henrique rosnou, a voz baixa e cheia de veneno, apontando um dedo trêmulo. Você é um incompetente. Você nos custou bilhões. Está demitido. Fora da minha sala. Agora! Humilhado diante de todos, o jovem Ricardo encolheu-se como se tivesse levado um soco. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, cambaleando, pegou sua pasta e praticamente correu para fora da sala, deixando para trás a ruína de sua carreira. A explosão de Henrique, no entanto, não impressionou a senhora Tanaka. Pelo contrário, seu olhar tornou-se ainda mais frio. A falta de controle e a crueldade em culpar um subordinado apenas confirmaram seu julgamento inicial sobre o desalinhamento de valores. Com o bode expiatório expulso, o pânico de Henrique se transformou em desespero abjeto. Ele se virou novamente para a senhora Tanaka, sua postura agora curvada, sua voz suplicante. Senhora Tanaka, por favor, foi um erro do tradutor. Um terrível mal-entendido. A proposta é brilhante. Me dê apenas mais 10 minutos, eu mesmo explico sem tradução, com desenhos se for preciso. A imagem do titã corporativo havia se desvanecido, substituída pela de um vendedor de rua desesperado. Seus diretores, antes seus leais soldados, agora olhavam para o chão, para os próprios sapatos, para qualquer lugar, exceto para seu líder humilhado.
Cada um estava em seu próprio bote salva-vidas mental, remando para longe do naufrágio, enquanto todo esse caos explodia no centro da sala. Amanda Nascimento permanecia em seu canto, uma ilha de silêncio em meio ao furacão. Cada fibra de seu ser gritava para que ela saísse dali. Este não é o seu lugar, dizia a voz da prudência em sua mente. Você é a faxineira. Você tem contas para pagar, uma vida para manter. Se você abrir a boca, eles vão rir de você antes de te jogarem na rua. Henrique Barbosa vai te esmagar como um inseto por ousar envergonhá-lo ainda mais. Ela podia sentir o suor frio em suas mãos, seu coração batendo descontroladamente contra as costelas. Era o medo, puro e simples, o medo de perder o pouco que tinha. Mas outra coisa queimava dentro dela, uma força mais antiga e mais poderosa que o medo. Era a dor de ver a língua que ela tanto amava ser violentada e usada como arma de sua própria destruição. Era a memória de seu marido, Kazuhiro, e das noites que passaram juntos, ele pacientemente ensinando-a os sutis significados por trás de cada palavra, a honra e o respeito embutidos em cada frase. O que estava acontecendo ali não era apenas um negócio fracassado. Era uma profanação daquela memória. Era a arrogância pisando na beleza, a ignorância zombando da sabedoria. Seus olhos foram da figura patética de Henrique para o rosto impassível da senhora Tanaka, que já fazia um gesto sutil para sua comitiva, preparando-se para a retirada final. E naquele momento, Amanda viu além da bilionária. Viu uma mulher que, como ela, provavelmente valorizava a integridade acima de tudo. Uma mulher que estava sendo privada da verdade por uma barreira de incompetência e presunção. A injustiça da situação era insuportável. Deixar aquela mulher ir embora com uma impressão tão distorcida e grosseira da proposta parecia uma traição a algo fundamental dentro de si mesma. A batalha interna a rasgava ao meio. De um lado, a segurança de seu anonimato. Do outro, o imperativo de sua consciência. O acordo, o dinheiro, a empresa. Nada disso importava tanto. O que importava era a verdade. O que importava era a honra. A senhora Tanaka estava prestes a colocar o pé para fora da cadeira. Os assessores já se moviam em direção à porta. Era agora ou nunca. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas a convicção finalmente o sobrepujou. Ela fechou os olhos por um segundo, invocou a imagem do sorriso gentil de seu marido e tomou uma decisão. Em um gesto que exigiu mais coragem do que qualquer outra coisa que já fizera na vida, Amanda Nascimento deu um passo à frente para fora das sombras. O tempo pareceu se esticar e se deformar naquele instante em que Amanda Nascimento deu um passo à frente, saindo deliberadamente da proteção das sombras. Para os executivos, foi um movimento insignificante, o deslocamento de uma peça de cenário. Para Amanda, foi como cruzar um abismo. O ar que entrou em seus pulmões queimava, e ela podia ouvir o som de seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Um tambor de guerra anunciando ou sua vitória ou sua aniquilação. Seu corpo inteiro tremia com a adrenalina do medo, mas sua espinha estava ereta, sustentada por uma resolução forjada em anos de perdas, amor e uma silenciosa dignidade. A senhora Kaito Tanaka já estava se virando, seu movimento fluido e decisivo em direção à saída. Seus assessores a espelhavam, o capítulo Barbosa Global já se fechando em suas mentes. Dr. Henrique, com o rosto manchado de suor e desespero, estava prestes a fazer um último apelo patético. Foi nesse exato milésimo de segundo, o momento final antes do ponto de não retorno, que a voz de Amanda cortou o ar. Tanaka-sama, Ozorubeku Shitsurei Itashimasu. A voz não era alta, não era agressiva. Era calma, clara e carregada de um respeito tão profundo que parecia ter uma textura própria.
E mais chocante de tudo, era em um japonês impecável, formal e reverente. O tipo de linguagem que não se aprende em cursos online, mas que se absorve através da cultura e da vivência. A frase, que se traduzia como um pedido de desculpas extremamente polido pela interrupção grosseira, teve o efeito de uma granada de silêncio. Tudo parou. A senhora Tanaka congelou. A mão que segurava, sua bolsa de grife paralisada no ar. A cabeça, que se virava para a porta, voltou-se lentamente, como se puxada por uma força invisível. A máscara de polidez glacial em seu rosto se partiu. Por baixo, pela primeira vez, surgiu uma expressão de choque absoluto, uma vulnerabilidade que ninguém naquela sala jamais imaginaria ver. Seus olhos, antes frios e analíticos, agora estavam arregalados e fixos na figura improvável da mulher no uniforme de limpeza. Dr. Henrique Barbosa, que estava com a boca aberta para implorar, ficou mudo. Seu cérebro simplesmente não conseguiu processar os dados. O som do japonês perfeito vindo da faxineira que ele mal notava era uma falha na matriz de sua realidade. Por um segundo, houve apenas confusão. No segundo seguinte, a confusão deu lugar a uma onda de fúria tão intensa que seu rosto ficou vermelho escuro. A humilhação que sentia era avassaladora. Não bastava perder o acordo. Agora a faxineira, a mais baixa na hierarquia daquele prédio, o estava expondo, o estava envergonhando, falando a língua que seu tradutor caro não conseguiu dominar. Mas o que é isso? Quem você pensa que é? Ele finalmente explodiu, as palavras em português tropeçando umas nas outras em sua raiva. Seguranças! Tirem essa mulher daqui agora! Mas sua ordem se perdeu no vácuo. Ninguém se moveu. Seus próprios diretores estavam petrificados, olhando de Amanda para Henrique e de volta para a senhora Tanaka, suas mentes girando, tentando entender a cena surreal à sua frente. Era como se as leis da física corporativa tivessem sido suspensas. A faxineira falava. E o CEO gritava para o nada, sua autoridade evaporando a cada segundo. Os dois assessores japoneses trocaram um olhar de puro espanto. Eles, mais do que ninguém, entendiam a profundidade do que estavam testemunhando. Eles reconheceram o nível de fluência de Amanda, a precisão de sua pronúncia, a humildade em seu tom. Aquilo não era um truque, era maestria. Antes que Henrique pudesse gritar novamente, a senhora Tanaka ergueu a mão mais uma vez. Desta vez, o gesto não era para seus assessores, mas para ele. E o comando implícito era inequívoco. Cale-se. Henrique obedeceu instantaneamente, o som morrendo em sua garganta. Ele havia sido neutralizado. Naquele momento, ele deixou de ser o rei de seu castelo. O poder havia sido transferido e agora residia inteiramente na pequena mulher japonesa, cujo foco total estava em Amanda. Ignorando completamente os homens, de terno, senhora Tanaka deu um passo à frente, diminuindo a distância entre ela e Amanda. Sua expressão de choque havia se transformado em uma curiosidade intensa e penetrante. Em um japonês igualmente formal, ela fez a pergunta que pairava sobre todos na sala. Anata wa donata desu ka? Quem é você? O coração de Amanda ainda martelava, mas a voz dela saiu firme. Ela fez uma leve vênia, um gesto de respeito que era natural e não forçado. Watashi. O Amanda Nascimento Tomoshimasu. Ela respondeu. Meu nome é Amanda Nascimento. E então veio a frase que selaria o destino daquele dia. Kono kaisha no seizouin de gozaimasu. Eu sou uma funcionária da limpeza nesta empresa. Um suspiro coletivo, e quase inaudível, percorreu os executivos brasileiros. A confirmação de que a voz mais competente e respeitosa da sala pertencia à faxineira era uma pílula amarga demais para engolir. Para a senhora Tanaka, no entanto, a resposta pareceu aprofundar ainda mais seu fascínio.
Ela olhou para as mãos de Amanda calejadas pelo trabalho, para seu uniforme simples, e depois de volta para seus olhos que brilhavam com inteligência e uma história não contada. Amanda, sentindo que precisava justificar sua audácia, continuou, em japonês. Mais uma vez peço perdão pela minha imperdoável grosseria, mas eu não podia, em sã consciência, permitir que a senhora partisse com a impressão de que a proposta desta empresa é baseada em desrespeito ou imprudência. Houve um grave naufrágio na tradução. A palavra que ela usou para naufrágio foi poética e precisa, transmitindo uma imagem vívida de um desastre em alto mar. A senhora Tanaka absorveu suas palavras. Seu rosto agora, uma tela de contemplação profunda. O pânico havia sido substituído por um silêncio carregado de possibilidades. A sala de reuniões não era mais um campo de batalha, mas um palco onde o mais improvável dos dramas estava prestes a se desenrolar, e todos, do CEO ao mais baixo diretor, haviam se tornado meros espectadores. O holofote agora estava firmemente sobre Amanda Nascimento, a mulher que havia encontrado sua voz no momento mais desesperador. A confissão de Amanda, "Eu sou uma funcionária da limpeza", pairou no ar com o peso de uma bigorna. Por um longo momento, o único som na sala foi o zumbido distante do trânsito de São Paulo, 30 andares abaixo. Dr. Henrique Barbosa parecia prestes a ter um colapso. Seu rosto era uma máscara de fúria contorcida, a veia em sua testa pulsando visivelmente. Ele estava encurralado entre a raiva por sua autoridade ter sido usurpada pela funcionária mais insignificante e o medo aterrorizante de ofender ainda mais a bilionária que detinha o futuro de sua empresa nas mãos. A senhora Kaito Tanaka, no entanto, parecia ter encontrado a peça que faltava em um complexo quebra-cabeça. Seu olhar aguçado moveu-se de Amanda para Henrique, depois para os rostos pálidos dos outros diretores e de volta para Amanda. Uma decisão formou-se em seus olhos, rápida e afiada como o corte de uma katana. Ela se virou para Dr. Henrique e, em um inglês frio e imperioso, disse: "Dr. Barbosa, por favor, sente-se. Sua apresentação, como foi originalmente concebida, está encerrada." Não era um pedido, era uma ordem. Derrotado, Henrique recuou e desabou em sua cadeira de couro, um rei destronado em seu próprio palácio. Então, toda a atenção da senhora Tanaka voltou-se para Amanda. Sua expressão suavizou-se não com pena, mas com um respeito genuíno. Em japonês, ela falou, a voz agora convidativa. "Nascimento-san", ela disse usando o honorífico respeitoso. "Eu preciso da sua ajuda. A verdade, como você disse, foi perdida. Neste naufrágio, você nos ajudaria a encontrá-la?" Com um gesto gracioso, ela apontou para a cadeira vazia que o tradutor anterior, Ricardo, havia abandonado em sua fuga humilhante. A cadeira estava posicionada em um lugar de destaque na mesa, ao lado de onde Henrique agora se sentava em fúria silenciosa. O convite era surreal. Amanda olhou para a cadeira de couro cara, um símbolo de um mundo ao qual ela nunca pertenceu, e depois para suas próprias mãos, calejadas e marcadas por anos de trabalho braçal. O pânico que ela havia subjugado ameaçou retornar. Uma coisa era fazer uma intervenção desesperada para corrigir uma injustiça. Outra, completamente diferente, era assumir o controle da comunicação em um negócio bilionário. "Mas, senhora, eu não sou..." começou ela, a hesitação em sua voz. "Você é a única pessoa nesta sala que falou com clareza e honra até agora", interrompeu a senhora Tanaka, sua voz firme deixando claro que não aceitaria um não como resposta. "Por favor." Aquele "por favor" foi o empurrão final. Amanda respirou fundo, o ar parecendo não mais queimar, mas fortalecer seus pulmões. Ela assentiu lentamente. O caminho do canto da sala até a mesa de reuniões pareceu ter quilômetros de extensão,
Cada passo era um ato de desafio ao status quo daquele prédio. Os diretores, antes figuras imponentes, agora pareciam meros obstáculos. Eles tiveram que puxar suas cadeiras para trás, seus corpos se contorcendo em seus ternos caros para abrir caminho para a mulher em seu uniforme azul de limpeza. Seus olhares eram uma mistura tóxica de espanto, ressentimento e uma curiosidade mórbida. Eles estavam testemunhando o impossível. Quando Amanda finalmente se sentou, o couro da cadeira parecia estranho e formal contra seu uniforme simples. Ela estava tensa, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. A sala estava em um silêncio absoluto, uma tela em branco esperando pelo primeiro traço de tinta. A senhora Tanaka reiniciou a reunião, não com pequenas formalidades, mas com uma pergunta direta e complexa, disparada como uma flecha em japonês. Nascimento-san, pergunte ao Dr. Barbosa como ele planeja, especificamente, mitigar os riscos financeiros associados à estratégia de alavancagem que ele descreveu de forma tão otimista. Eu não quero ouvir projeções vagas. Quero ouvir sobre planos de contingência, garantias e análise de cenários pessimistas. Amanda absorveu a pergunta, entendendo cada camada de sua exigência. Ela se virou para Dr. Henrique. O homem a encarou com puro ódio. Pela primeira vez na vida, ele era forçado a olhar para Amanda Nascimento como uma igual e, pior, como uma intermediária indispensável. Com a voz calma e profissional, Amanda traduziu a pergunta para o português, usando os termos técnicos corretos que haviam escapado ao tradutor anterior. Dr. Barbosa, a senhora Tanaka solicita que o senhor detalhe os planos de mitigação de risco para a estratégia de alavancagem proposta. Especificamente, ela gostaria de conhecer os planos e a contingência e as análises de cenários adversos, não apenas as projeções otimistas. A clareza e a precisão da tradução deixaram Henrique sem escapatória. Ele não podia mais se esconder atrás de chavões e discursos de vendedor. Preso, ele começou a responder, mas sua voz, antes tão imponente, agora era defensiva. Ele gaguejou, citou alguns números de memória, mas sua resposta era fraca, um castelo de cartas de jargões corporativos sem uma fundação sólida. Era óbvio que ele não estava preparado para um escrutínio tão detalhado. Agora vinha a parte mais difícil para Amanda, traduzir aquela resposta vazia de volta para o japonês. Ela tinha a tentação de embelezar, de fortalecer os pontos fracos de Henrique para salvar o acordo, mas um olhar para a senhora Tanaka, cujo rosto exigia nada menos que a verdade absoluta, a impediu. Com uma integridade inabalável, Amanda traduziu a resposta de Henrique exatamente como foi dita. Ela não adicionou nem subtraiu nada. Sua tradução foi um espelho perfeito, e ao fazer isso, ela refletiu a fraqueza e a falta de preparo de seu chefe de forma cristalina para a investidora. A dinâmica da sala mudou fundamentalmente. A reunião continuou, com a senhora Tanaka fazendo pergunta após pergunta, cada uma mais incisiva que a anterior. E a cada vez o processo se repetia. Uma pergunta afiada e complexa em japonês. Uma tradução perfeita e impiedosa de Amanda para o português. Uma resposta fraca e evasiva de Henrique e uma tradução fiel de Amanda de volta para o japonês, expondo todas as rachaduras na armadura da Barbosa Global. Amanda não era mais apenas uma tradutora. Ela se tornou o pivô, o centro de gravidade da sala. Os executivos brasileiros, antes hostis, agora a observavam com um respeito relutante, percebendo que ela era a única coisa que impedia a senhora Tanaka de se levantar e ir embora definitivamente. A própria senhora Tanaka começou a dirigir partes de suas perguntas diretamente a Amanda, como se buscasse na tradutora um vislumbre da verdade que o CEO não conseguia fornecer. Sentada ali, em seu uniforme de trabalho, em meio a ternos de milhares de reais, Amanda Nascimento não estava mais apenas
traduzindo palavras. Ela estava traduzindo a verdade. E ao fazer isso, ela se tornou, sem querer, a pessoa mais poderosa da sala. A reunião prosseguiu por quase 1 hora, sob a nova e tensa ordem. Pergunta, tradução, resposta, tradução. Amanda era o eixo sobre o qual tudo girava. Ela operava com uma precisão e uma calma que desmentiam a tempestade de emoções que sentia por dentro. Finalmente, percebendo que um progresso real estava sendo feito, mas também notando a palidez no rosto de Amanda, a senhora Tanaka ergueu a mão. Vamos fazer uma breve pausa, ela anunciou em inglês para que todos entendessem. 10 minutos. Instantaneamente, Dr. Henrique e seus diretores se agruparam em um canto distante da sala, suas vozes se transformando em um zumbido frenético e conspiratório. Eles gesticulavam, olhavam para Amanda com ressentimento e medo, tentando recalcular o desastre em que se encontravam. Amanda, por outro lado, permaneceu em sua cadeira, sentindo-se como uma intrusa no olho do furacão. Ela não pertencia ao grupo dos executivos, mas também não era mais apenas uma funcionária invisível. Estava em um limbo desconfortável, exausta pela concentração intensa. Ignorando completamente o grupo de homens em pânico, a senhora Tanaka levantou-se e caminhou lentamente até Amanda. Com uma gentileza que contrastava fortemente com sua imagem de negociadora implacável, ela falou em um japonês suave. Nascimento-san, venha comigo. Vamos olhar a cidade. Ela guiou Amanda até a enorme parede de vidro, longe dos ouvidos curiosos. As duas mulheres ficaram ali, lado a lado, observando os carros que pareciam brinquedos e a imensidão de concreto de São Paulo. Por um momento ficaram em silêncio. Então, a senhora Tanaka se virou para Amanda. Seu olhar não era mais de uma executiva avaliando um ativo, mas de uma mulher genuinamente curiosa. Se me permite a indiscrição, Nascimento-san, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. A sua fluência, a sua alma ao falar, isso não vem de uma sala de aula. Carrega uma história. Eu ficaria profundamente honrada em ouvi-la, mas apenas se você se sentir confortável em compartilhar. Amanda sentiu um nó na garganta. Falar sobre aquilo era remexer em uma ferida que ela mantinha cuidadosamente fechada. Ela olhou para a aliança de casamento gasta em seu dedo, um círculo de ouro que carregava o peso de uma vida inteira. Respirando fundo, ela decidiu que aquela mulher, que lhe mostrou um respeito que ela não recebia, há anos merecia a verdade. Não é indiscrição, Tanaka-sama, disse Amanda, sua voz pouco mais que um sussurro. Minha história com o Japão é a história do meu marido. Ela começou a falar e as paredes da luxuosa sala de reuniões pareceram desaparecer, substituídas por memórias de um tempo mais simples e mais feliz. O nome dele era Kazuhiro, disse ela, um sorriso melancólico tocando seus lábios. Ele era um engenheiro nipo-brasileiro, um homem bom, quieto, com a alma mais gentil que já conheci. Nos conhecemos há mais de 30 anos. Para ele, a cultura de seus pais era tudo. Ele lia haikais, assistia aos filmes antigos de Ozu, praticava caligrafia e eu o amava. Eu o amava tanto que queria entender não apenas suas palavras, mas seu mundo. Ela contou como começou a aprender japonês. Não por ambição, mas por amor. Kazuhiro foi seu único professor. À noite, depois que ela voltava de seus longos dias de trabalho limpando casas e ele de seu escritório de engenharia, eles se sentavam à mesa da cozinha. Ele, com uma paciência infinita, ensinava-lhe os traços de cada kanji, o significado por trás de cada expressão idiomática. Ele ria do meu sotaque terrível. No começo, lembrou Amanda, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto, que ela rapidamente enxugou. Ele dizia que eu falava japonês com o tempero do feijão brasileiro, mas ele nunca desistiu de mim. Enquanto Amanda falava, a senhora Tanaka ouvia
com uma atenção imóvel, seu rosto suavizado pela empatia. Nós tínhamos um sonho, continuou Amanda, o olhar perdido na paisagem urbana, mas vendo algo muito diferente. Quando nos aposentássemos, venderíamos nosso pequeno apartamento aqui e nos mudaríamos para o Japão. Kazuhiro queria morar perto de Kyoto, em uma casinha com um pequeno jardim de pedras e uma cerejeira. Ele me ensinaria a cerimônia do chá, e nós passaríamos nossos últimos anos em paz, juntos. A língua era a ponte para essa nossa vida futura. Cada palavra que eu aprendia era um tijolo na construção do nosso sonho. A história tomou um rumo sombrio. A voz de Amanda falhou por um momento. Mas os sonhos nem sempre se realizam. Há 5 anos, Kazuhiro adoeceu. Foi rápido, agressivo, câncer. Em 6 meses, ele se foi. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela dor crua daquela memória. Quando ele morreu, o sonho morreu com ele. A língua japonesa, que antes era uma canção de amor, tornou-se um hino de luto. Guardei todos os livros. Parei de assistir aos filmes. O silêncio se tornou mais fácil que a lembrança. Ela explicou como as dívidas médicas e a perda da renda do marido a forçaram a uma nova realidade. A necessidade de sobreviver era mais forte que o luto. Ela aceitou qualquer trabalho que pudesse encontrar. E foi assim que vim parar aqui, na Barbosa Global, concluiu ela, sua voz agora firme novamente. Embora tingida de tristeza, eu limpo as salas onde homens como o Dr. Barbosa tomam decisões, e nunca imaginei que este pedaço da minha alma, esta língua que aprendi por amor, veria a luz do dia novamente, muito menos aqui. As 2 mulheres ficaram em silêncio por um longo tempo. A história de Amanda pairava no ar entre elas, uma tapeçaria de amor, esperança, perda e resiliência. Finalmente, a senhora Tanaka estendeu a mão e, em um gesto de profunda compaixão, tocou levemente o braço de Amanda. Seu marido, disse ela em japonês, a voz embargada de uma emoção que ela não tentou esconder. Certamente era um homem de sorte por ter tido um amor tão profundo. E onde quer que ele esteja, ele está imensamente orgulhoso de você hoje, Nascimento-san. Você honrou a memória dele de uma forma que nem ele poderia ter sonhado. Naquele momento, a dinâmica entre elas foi selada. Não eram mais apenas uma investidora e uma tradutora improvisada. Eram 2 mulheres conectadas por uma história de honra e coração. E essa conexão estava prestes a mudar as regras do jogo para sempre. A pausa terminou, e os 2 grupos retornaram à mesa de negociações. A atmosfera, no entanto, havia se transformado. O pânico desesperado dos executivos brasileiros havia sido substituído por uma incerteza sombria, enquanto a frieza analítica da senhora Tanaka agora era tingida por um novo calor e determinação, perceptíveis apenas para Amanda. Dr. Henrique Barbosa, visivelmente abalado, tentou retomar as rédeas, endireitando sua gravata e forçando um sorriso de negócios. Bem, onde estávamos? Acredito que temos muito a discutir sobre as sinergias de mercado. Sua voz foi interrompida, não com grosseria, mas com a autoridade tranquila da senhora Tanaka. Dr. Barbosa, ela disse em inglês, eu tenho apenas mais algumas perguntas finais. Ela então se virou para Amanda e, em japonês, fez uma série de perguntas incisivas sobre controle de qualidade, ética na cadeia de suprimentos e relações com a comunidade, tópicos que a apresentação original de Henrique havia ignorado completamente. Amanda, sentindo a nova aliança silenciosa com a senhora Tanaka, traduziu cada pergunta com uma clareza impecável. A cada nova questão, a falta de preparo de Henrique e sua equipe se tornava mais gritante. Suas respostas eram vagas, repletas de promessas vazias e desprovidas de qualquer plano concreto. Ele estava tão focado em vender a imagem de lucro que se esqueceu de construir a fundação da confiança.
Amanda, como um espelho fiel, refletia cada resposta hesitante de volta em um japonês preciso, permitindo que a fraqueza da liderança da Barbosa Global se revelasse por completo. Finalmente, a senhora Tanaka recostou-se em sua cadeira, sinalizando que o interrogatório havia chegado ao fim. Ela juntou as pontas dos dedos, um gesto pensativo que fez o coração de todos na sala disparar. O silêncio era absoluto, denso com a expectativa de um veredito. Dr. Henrique olhava para ela, o suor brilhando em sua testa, uma expressão de súplica em seu rosto. Ele esperava que a intervenção milagrosa de Amanda, apesar da humilhação que lhe causara, tivesse sido suficiente para salvar o negócio que era a única esperança de sua empresa. Após o que pareceu uma eternidade, Sra. Tanaka inclinou-se para a frente e fez sua declaração. Dr. Barbosa, ela começou, sua voz ecoando na sala silenciosa. Após esta discussão esclarecedora, cheguei a uma decisão. Ela fez uma pausa dramática. Minha empresa irá prosseguir com o investimento. Uma onda de alívio puro e ofegante varreu o lado brasileiro da mesa. Um dos diretores fechou os olhos e murmurou graças a Deus. Dr. Henrique sentiu como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado de seus ombros. Um sorriso largo e exausto se espalhou por seu rosto. Sra. Tanaka, que notícia maravilhosa! Eu sabia que veria o imenso potencial. Eu garanto que não irá se arrepender. Esta é a melhor decisão que... Eu ainda não terminei, disse Sra. Tanaka, e a palavra soou como o estalar de um chicote, cortando a celebração prematura de Henrique. O sorriso dele congelou no rosto. O investimento irá prosseguir. Ela continuou, seu tom agora duro como aço, mas sob uma condição única, final e inegociável. O alívio na sala evaporou tão rápido quanto surgiu, substituído por uma tensão ainda mais aguda do que antes. Sra. Tanaka fixou seu olhar em Dr. Henrique, um olhar que o prendia em sua cadeira. Esta parceria, para mim, não se baseia em gráficos ou projeções, mas em confiança, em integridade, em honra, declarou ela. E ao longo desta reunião, ficou dolorosamente claro para mim que a pessoa que personifica essas qualidades, a única pessoa nesta sala que demonstrou a competência e a integridade que minha empresa exige como padrão, é a senhora Amanda Nascimento. Amanda, que estava quieta, sentiu seu sangue gelar. Ela não entendeu aonde a senhora Tanaka queria chegar. Olhou para a bilionária confusa. Sra. Tanaka, então, desferiu o golpe final, o ultimato que faria o mundo de todos naquela sala virar de cabeça para baixo. Portanto, o acordo de investimento de US$1 bilhão está condicionado à nomeação imediata da senhora Amanda Nascimento para o cargo de diretora de Relações Internacionais, responsável por esta nova joint venture. Ela será a ponte oficial e única entre nossas duas empresas. Ela se reportará diretamente à minha diretoria no Japão, assim como a sua. Ela deverá receber um salário de diretoria sênior, um escritório compatível com sua posição e todos os recursos necessários para desempenhar sua função. Minha equipe só tem autorização para se comunicar através dela. Sem ela nesta posição, não há acordo. Se uma bomba tivesse explodido no centro da mesa, o choque não teria sido maior. O queixo de Dr. Henrique caiu, literalmente. Seu rosto passou por uma sucessão de cores, do vermelho da raiva ao branco pálido, do choque absoluto. A proposta era um absurdo, era um tapa na cara, era a maior humilhação de sua vida profissional. Ele estava sendo instruído a pegar sua faxineira e promovê-la a um dos cargos mais altos da empresa, colocando-a como sua igual, se não superior, na nova estrutura. Sua mente gritava não, seu orgulho ferido se revoltava. Mas sua lógica de negócios, a parte fria e calculista que
O tornou um CEO, sabia que estava encurralado. A sobrevivência da empresa dependia de seu sim. Amanda estava ainda mais chocada. As palavras ecoavam em sua cabeça, mas não faziam sentido. Diretora, salário, escritório. Ela olhou para as próprias mãos, para o uniforme azul e depois para a senhora Tanaka, com os olhos arregalados, balançando a cabeça levemente, como se para afastar um sonho impossível. Era uma reviravolta tão fantástica que parecia uma alucinação. O silêncio foi finalmente quebrado pela voz calma e inflexível da senhora Tanaka, que se dirigiu a Henrique como se estivesse dando um checkmate. A escolha é sua, Dr. Barbosa. Você pode manter seu orgulho e sua estrutura atual, e eu irei embora agora mesmo. Ou você pode aceitar minha condição, salvar sua empresa e iniciar uma parceria lucrativa. Você não pode ter os dois. Nós aguardamos sua decisão. O ultimato da senhora Tanaka pairava na sala de reuniões como uma sentença. Cada segundo de silêncio esticava a tensão a um ponto de ruptura. Os olhos de todos estavam fixos em Dr. Henrique Barbosa, o homem que momentos antes era o senhor absoluto daquele universo e que agora se via reduzido a um rei em xeque-mate. Ele olhou para os rostos de seus diretores, vendo neles o reflexo de seu próprio pânico. Olhou para a figura impassível da senhora Tanaka, sabendo que não havia espaço para negociação em seus olhos de aço. E, finalmente, seu olhar caiu sobre Amanda Nascimento, a mulher que ele nunca viu, e que agora era a chave para sua salvação ou sua ruína. Em sua mente, uma guerra violenta era travada. Seu orgulho, uma fera que ele alimentou por décadas, rugia contra a humilhação. Promover a faxineira, entregar o controle de seu projeto mais importante a ela, era impensável, um insulto que mancharia seu legado para sempre. Mas a outra parte de sua mente, a parte fria e pragmática que o mantivera no poder por tanto tempo, fazia os cálculos. Sem o investimento da senhora Tanaka, a Barbosa Global estaria à beira da falência em 6 meses. Os concorrentes os devorariam. Milhares de empregos, incluindo o seu, estariam em risco. A fera do orgulho rugia, mas a guilhotina da realidade estava posicionada sobre seu pescoço. Com os dentes cerrados com tanta força que sua mandíbula doía, Henrique finalmente se rendeu. Sua voz, quando saiu, era um sussurro rouco, o som da derrota. Eu aceito. Ele conseguiu dizer cada sílaba saindo como se fosse um caco de vidro. Eu aceito a condição. Senhora Tanaka simplesmente assentiu, como se nunca tivesse duvidado do resultado. A justiça para ela era apenas mais uma forma de boa negociação. Ela se levantou e sua equipe a seguiu em uníssono. Mas antes de sair, ela caminhou até Amanda, que ainda estava paralisada pelo choque. Colocando uma mão gentil em seu ombro, ela falou em japonês, em um tom que só Amanda podia ouvir. A coragem é o primeiro passo na estrada da honra, Nascimento-san. Sua jornada começa agora. Estarei aguardando seus relatórios. E com um último aceno de cabeça, ela se virou e saiu, deixando para trás uma sala cheia de destroços da antiga ordem. Quando a porta se fechou, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Dr. Henrique não disse uma palavra. Ele não olhou para Amanda. Com o rosto transformado em uma máscara de fúria sombria, ele se levantou bruscamente e saiu da sala, seus diretores se atrapalhando para segui-lo como um rebanho assustado. Amanda foi deixada para trás, sozinha na imensa sala de reuniões, sentada na cadeira de diretora, ainda vestindo seu uniforme de limpeza. Ela olhou para as próprias mãos, depois para a cidade que se estendia lá fora. Seu mundo havia sido virado do avesso, e ela se sentia ao mesmo tempo aterrorizada, e pela primeira vez em muito tempo, estranhamente livre. 3 meses depois, a primavera havia chegado a São Paulo, e com ela uma nova vida florescia no 30º andar da Barbosa Global.
Onde antes havia um pequeno depósito de material de limpeza, agora havia um escritório elegante, com paredes de vidro e uma vista panorâmica. A decoração era minimalista e de bom gosto. Em um canto, um delicado arranjo de ikebana, um presente pessoal da senhora Tanaka. Sobre a mesa de madeira clara, ao lado de um moderno laptop, repousava um único porta-retratos com a foto de um sorridente Kazuhiro. Dentro do escritório, Amanda Nascimento revisava um contrato complexo. Ela não usava mais o uniforme azul, mas um tailleur discreto e elegante que lhe conferia uma autoridade serena. A hesitação em seus olhos havia sido substituída por um brilho de foco e competência. Ela não era mais invisível. As pessoas a viam e, mais importante, a ouviam. Uma batida suave em sua porta a interrompeu. Entre, disse ela. Doutor. Henrique Barbosa entrou. Ele parecia mais velho, seu andar não era mais tão arrogante. A humilhação daquele dia o havia domado. Diretora Nascimento, disse ele, o título ainda soando um pouco estranho em sua boca. Precisamos de sua aprovação final. Sobre as especificações técnicas para a equipe de Tóquio. Claro, Dr. Barbosa, respondeu Amanda com uma polidez profissional e neutra. Eu já revisei com os engenheiros e fiz algumas anotações em japonês para garantir que não haja nenhuma ambiguidade cultural. Enviarei a eles em 1 hora. Ele apenas assentiu. Obrigado. E saiu. A interação foi breve, profissional, mas o universo estava em ordem. Ele, o CEO, agora precisava da aprovação dela. Ele era forçado a reconhecer a competência que sempre esteve bem debaixo de seu nariz. Mais tarde naquele dia, Amanda estava em uma videochamada com a diretoria japonesa. Ela se movia entre o português e o japonês com a fluidez de quem respira, explicando nuances, antecipando problemas e construindo as pontes de confiança que ela mesma havia prometido. Ela liderava sua própria pequena equipe e fazia questão de tratar a todos, desde os analistas juniores até a nova equipe de limpeza, com o mesmo respeito e dignidade que ela sabia que mereciam. Ao final do dia, ela ficou de pé junto à janela, no mesmo lugar onde contara sua história à senhora Tanaka. Em sua mesa, havia uma passagem de avião e uma agenda de reuniões. Seu primeiro destino, Kyoto. Ela iria finalmente fazer a viagem de seus sonhos, não como uma turista aposentada, mas como uma diretora respeitada, para solidificar a parceria que ela tornara possível. Ela olhou para a foto de Kazuhiro e sorriu. O caminho foi diferente, a jornada foi inesperada, mas de alguma forma ela estava honrando a memória dele e o sonho de ambos. A história de Amanda Nascimento na Barbosa Global tornou-se uma lenda silenciosa nos corredores da empresa. Uma lição viva de que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está escrito em seu cargo ou no tecido de sua roupa. Reside na força de seu caráter, na riqueza de sua alma e nas habilidades que são cultivadas no silêncio, muitas vezes nascidas do amor e da dor. Pois a arrogância pode construir impérios de vidro, mas basta uma única voz, falando a língua da verdade e da honra, para mostrar que as fundações mais fortes são, e sempre serão, as do coração humano. Uma história emocionante como a da Amanda nos lembra que o valor de uma pessoa nunca está em seu cargo, mas em seu coração e em seu caráter. Se você também se emocionou e acredita que a verdadeira força vem de onde menos se espera, deixe sua curtida para que essa mensagem de justiça e superação alcance cada vez mais pessoas. E queremos muito ouvir você. Comente aqui embaixo qual foi o momento da história que mais tocou seu coração. Sua opinião é muito importante para nós.